Vambora, vambora. Então vamos lá. Sobre essa metabolização que a gente está falando, né? Um bom exemplo desse processo aí de primeira e segunda fase é o ácido acetilsalicílico, né? A famosa aspirina. Ela faz aí uma primeira fase de metabolização sofrendo hidrólise, né? E ela vai a ácido salicílico. Então tá aqui, ó. Ácido acetilsalicílico é essa estrutura que ela tem, tá? Então, primeira fase de reação que ela sofre de metabolização, uma hidrólise, tá? Então ela, ó, sai esse grupamento aqui, ó, tá liberado, vira um ácido salicílico, tá? E desse, é, nesse formato, né, ainda como ácido salicílico, ainda tem atividade farmacológica, tá? E na segunda fase, ela vai aí ser conjugada, então, a um ácido glicurônico, tá? Ou ainda a uma glicina, tá? Então, aqui está mostrando as duas situações diferentes, tá? Então, ácido salicílico, ácido acetil salicílico, tá? Então, reação aqui, composto original, vamos escrever. Composto inicial. Composto inicial, fase 1. Então, aqui, primeiro metabólito, metabólito aqui. Fase 2, reação de conjugação. Por isso que a gente fala, então, que se associa ao ácido glicurônico ou aí a uma glicina, uma molécula de glicina, tá? E aí você vai gerar, então, dois metabólitos diferentes. E esses dois metabólitos aqui gerados, né, depois da reação de conjugação, eles já não vão ter mais atividade farmacológica, tá? E esses compostos, sim, são mais hidrossolúveis, tá? Então, tanto este quanto este são mais hidrossolúveis, né? E, portanto, mais fácil aí de excretar pelos rins. Certo? Então, esse aqui está um exemplo, então, do caminho completo desse processo aí de metabolização com as duas fases nessa história, tá? Então, partindo do composto inicial, ácido acetilsalicílico, famoso, ah, ah, tá? E aí, salicílico, esse ainda tem aqui atividade biológica, nesse caso, tá? Atividade farmacológica. E aí só vai neutralizar, então, quando fizer a reação de conjugação. Alguns exemplos de fármacos, então, que quando passam por essas reações de metabolização, acabam gerando metabólitos ativos, tá? Então, o exemplo que a gente tem aí, ó, os corticoides aí, a cortisona, que quando
são metabolizados, né? Quando é metabolizada, vai gerar a hidrocortisona, a morfina, né? Que gera o metabólito ativo aí, que é a heroína. O enalapril, o enalaprilato, o diazepam tem uma família, né? O diazepam vai para nordiazepam, oxazepam e clodiazepoide. Isso é o clodiazepóxido. Vou fazer um trava-língua aqui. O fenobarbital para primidona e as sulfas aqui com a mesalazina. E o paracetamol acaba gerando compostos inativos, porém, né, eles são tóxicos, hepatotóxicos. Que era aquilo que a gente falou, acho que foi na primeira aula que a gente comentou, né, de composto que acabava tendo uma limitação de dose, né? Que o paracetamol, em alguns locais, você tem ele numa miligramagem mais alta, né? Você tem paracetamol de 1 grama já direto, né? E aqui no Brasil a gente tem duas posologias, né? 500 e 700 miligramas. Mas a dose diária, né? É 4 gramas no máximo, né? Senão ele já tem dano nos hepatócitos aí, tá? Como é que eu vejo que tem dano no hepatócito? Quando eu tenho, por exemplo, essa geração, né, de compostos aí, de metabólitos que são secundários, né, o processo de metabolização, que a ideia inicial seria favorecer o processo de excreção. Alguns compostos, por exemplo, como fenobarbital, que tem aí a família aí do idantal, por exemplo, que são medicamentos anticonvulsivantes, acabam também sendo aí compostos que têm efeitos hepatotóxicos. Como que vocês acham que vocês conseguiriam avaliar esses efeitos hepatotóxicos? Me dá uma ideia aí. Como que a gente poderia avaliar esses efeitos? É que eu posso marcar alguma coisa? Será que eu posso dosar alguma coisa? O que que vocês acham? Bile? Matheus, algo perto da bile. Existem algumas enzimas no fígado que vão servir aí de marcadores de função hepática. Chama AST, ALT. São as antigas TGO, TGP. Talvez vocês conheçam mais com esses nomes, tá? E essas enzimas, elas são transaminases presentes no fígado, né, nos hepatócitos. E quando você tem o rompimento, né, dos hepatócitos, uma tem mais presente na mitocôndria, outra tem mais ali no citoplasma, mas quando você tem o rompimento de hepatócito, isso aumenta na circulação. E outros marcadores que você pode também usar é a fosfatase alcalina, fosfatase alcalina e a gama GT. A fosfatase alcalina e a gama GT, elas já vão aí mostrar não a lesão do hepatócito, não o rompimento do hepatócito, mas uma perturbação na membrana. Sabe um negócio que incomoda? Sabe? É,
por exemplo, um sapato que aperta, mas ele não machucou, ele tá apertando, você sabe que ele tá ali. Então ele fica ali, fala, olha, teu negócio tá incomodando, olha, tem alguém que tá me incomodando, né? Fígado, presta atenção, tem alguém incomodando, mas ele não lesou, tá? Ele não provocou uma lesão. Então você pode usar esses marcadores para fazer monitoramento disso. Então, quando o paciente ele precisa fazer o uso de medicamento e é um uso muito prolongado, às vezes você vai fazer o acompanhamento desse quarteto para ver se você tem aí uma saúde do fígado sendo mantida. E essa gama GT, essa fosfatase alcalina, elas ficam próximas ao canalículo biliar. Por isso que eu falei que não é tanto a bile, mas também não está tão errado, Matheus. Então aí elas ficam aí próximos do canalículo, então se tem uma perturbação na região, ela se manifesta, tá? Então ela altera um pouquinho. Mas não é de lesão. Esses sim vão ser de lesão. Essas aqui é de perturbação. E aí, o que, que vai poder modificar, então, a metabolização dos fármacos? O que, que a gente vai poder, então, falar que vai alterar, então, o fármaco, a resposta do fármaco aí para a gente? O que, que vocês acham aí que podem ser eventos que estão alterando aí a metabolização de fármacos? Na imagem já tem aí uma brecha. Idade. Boa, Matheus. Idade. Quem dá mais? Além da idade, o que, que esse grupo aí está mostrando para gente? Sexo, gênero, boa. Pode ser também, Matheus, pode sim. Né? Que a gente pode classificar, então, como os fatores ambientais, né? Idade, super certo. Né? Os fatores ambientais, como o uso de drogas, o gênero pode sim afetar a metabolização. Tem aí, às vezes, uma correção que precisa ser feita. Doenças de base, doenças pré-existentes, tá? A própria genética das pessoas. Acho que a gente já chegou até a comentar aí em algum momento que hoje já existe a farmacogenética, né? Que é um outro ramo aí que vocês podem atuar muito bem aí nessa história, né? Então, a gente pode pensar em fatores genéticos, fatores ambientais, fatores fisiológicos, né, que vão aí ser responsáveis por prejudicar, né, a eficácia do fármaco, né, da ação do fármaco, ou às vezes até prolongar o efeito, ou ainda estar associado aí aos quadros de toxicidade, né? E pode, né, mexer basicamente, né, com a indução ou com a inibição enzimática, tá? Para mexer então com a biotransformação. Basicamente, vai trabalhar em cima das enzimas, tá? O que, que pode ser um indutor enzimático? O que, que pode ser um inibidor enzimático? Né? Por que, que fala, por exemplo, que assim, tá tomando medicamento e não pode fazer o uso de álcool? Porque tá aí, ó. O álcool, ele é um indutor, né, de enzimas. Vai fazer com que você tenha uma aceleração, né, do processo aí de, de metabolização e vai excretar esse medicamento de forma mais rápida. Então, o efeito desse medicamento, aí a eficácia desse medicamento vai estar comprometida.
O omeprazol, que está mexendo com bomba, né, de cloreto no estômago também, né? A acidez estomacal também vai mexer aí, atuando como indutor. Fenobarbital e a rifampicina também vão atuar aí, são possíveis indutores enzimáticos. E aquilo que vai trabalhar como inibidor enzimático, que pode, inclusive, aí, prolongar os efeitos e, em algumas situações, pode até aumentar a toxicidade. É a cimetidina, a eritromicina, né, o antibiótico cetoconazol e a quinidina também, tá? Então, esses são aí os possíveis inibidores enzimáticos. Tem só esses? Não, não tem só esses, tá? Esses são alguns exemplos que eu trouxe aí para vocês, tá? Quando a gente fala da indução, né, enzimática, a gente está pensando no quê? A gente está pensando em aumentar a velocidade, né, da transformação aí pelos hepatócitos nos fármacos. Então, a gente está pensando em justamente acelerar esse processo aqui da P450 para gerar rapidamente metabólito aqui da droga, né? O que isso vai gerar, né? Que isso vai ocasionar também? Vai diminuir a meia-vida sérica do fármaco. Quanto mais rápido você fizer aí você levar, né, a formação do metabólito, menos você vai ter de meia-vida do medicamento aí no soro. Os efeitos farmacológicos aí do composto, né, vão ser diminuídos se os metabólitos eles forem inativos, né? Então, se o produto gerado da metabolização for inativo, o efeito farmacológico ele também vai diminuir, né? Então, pensa, por exemplo, que esse indutor enzimático aqui é o álcool, tá? Certo? Então, aí fez aí o uso tá fazendo uso de um medicamento, foi lá, saiu, tomou lá um corote, sei lá, aí que vocês tomam lá, os corotes, esse trem lá que vocês gostam, e aí, isso é um indutor aí enzimático, vai acelerar essas reações aqui. E aí, se esse metabólito for inativo, vou botar um X aqui para inativar, ó. Se ele for inativo, o efeito do medicamento que você tomou antes, ele vai diminuir brutalmente. Vai aumentar, então, aí a toxicidade, né? Se o metabólito gerado aqui no final ele for tóxico, um exemplo clássico disso é justamente o paracetamol, né? E o citocromo P450, ele é induzido muito rápido por muitos fármacos. Então, deu mole com o fármaco disponível, P450 ela já ativa super rápido, né? E vai prosseguindo aí o caminho, ela não quer nem saber. Só vai dando continuidade aí no processo de indução, né? E só vai parar na hora que tiver um metabólito formado. E aqui estão, né, listados para vocês aí, aquele gráfico estava um pouquinho menor. Aqui está a contribuição das isoformas, né, do citocromo 450 para a biotransformação dos fármacos. Aqui estão as isozimas, né, as isoenzimas descritas, né, mais abertas. Então, tem aqui as subformas, os seus substratos mais comuns e os indutores para essas enzimas, tá? Então, essa aqui, que é a CYP2, 2C9/10, o indutor para essa enzima é a varfarina, é o fenobarbital e a rifampicina, e de substratos comuns é a fenantoína, ibuprofeno, varfarina. A outra aqui da família de substrato comum vai ter aí a imipramina, o propanolol, não sofre aí ação de indutores.
a outra aqui por último, que tem mais indutores, tá? Tem aí a CYP3A4/5. Tem de substrato mais comuns aí tem a eritromicina, verapamil, ciclosporina, de indutor, então dá uma lista, né? Aqui faz fila, né? Fenobarbital também, a fenitoína, que é substrato comum de uma aqui, ó, vira indutor da outra, né? A rifampicina também, que é indutor da primeira, vira indutor da segunda aqui também, né? A dexametasona, aqui, ó, é indutor. Dexametasona é um corticoide conhecido, muito utilizado, tá? Então você tem aí, ó, a indução aí para acelerar o processo de metabolização. Ainda na indução, né, você tem aí que a exposição a alguns fármacos e também até alguns poluentes, né, industriais, que são aí considerados como fatores ambientais, podem chegar também a aumentar a síntese a síntese das enzimas que estão associadas a esse processo de biotransformação das drogas. Por quê? O seu organismo ele entende, né, que se você tem uma demanda para uma determinada situação, ele entende que ele vai precisar produzir mais, né? Então, o gene ele é expresso e você faz aí a transcrição da proteína. Então, se você tem uma exposição maior, né, a um determinado fármaco, se você tem aí uma exposição maior a poluentes, você vai ter aí você vai ter uma produção maior dessas enzimas que processam também uma intenção aí de você equilibrar esses eventos, tá? Diversas drogas, né? Como os analgésicos, anticonvulsivantes, os hipoglicemiantes orais, sedativos, tranquilizantes, né? É, também hidrocarbonetos que vêm da queima do cigarro, a ingestão excessiva e prolongada, aí, que já chega a ser o etilismo crônico, né, do etanol, vão acabar por si só, na verdade, né, estimulando o processo de biotransformação, né, sua e também de outras drogas que estão aí relacionadas a eles também, tá? Então, o processo de indução acontece aí dessa forma. Né? Nesse processo de indução, então, o que dá para a gente pensar, nesse processo de indução, imagina o seguinte, que o seu organismo, em determinadas situações, ele consegue se adaptar, tá? É como se você também, em algumas situações, você pudesse para algumas dessas situações, você ter aí exposição maior de receptores, você ter aí enzimas sobressalentes e você ter aí uma eficácia até menor desses compostos, porque você consegue processá-los de forma mais rápida por seu organismo já ter se adaptado aí ao composto, tá? Essa é a indução. Agora, o lado contrário, quando a gente inibe as enzimas, né? Quando você inibe a enzima, você vai resultar nos níveis maiores dos fármacos iniciais, né? Por conta disso, o efeito farmacológico também vai ficar aumentado. E, por consequência, né, a incidência de toxicidade dessa droga também pode ficar aumentada, tá? Você pode ter, no processo de inibição enzimática, um evento que é a competição entre dois fármacos que acabam ali tendo o mesmo ponto, né, de sítio de ligação para a mesma enzima, né?
o que vai acabar, por exemplo, diminuindo o metabolismo de um dos dois compostos, né? Dependendo da concentração que se tem aí de cada um dos substratos e da afinidade que a gente tem de cada um desses compostos pela enzima. Porque lembra que quando você tem uma associação com a enzima, ela continua na mesma premissa que para a bioquímica, tá? Que você precisa ter aí um, uma, uma, uma molécula que ela é extremamente complementar àquele sítio de ação da enzima, porque no sítio de ação, né, ela é extremamente específica, então ela vai receber um ou restritos compostos que se associam àquele sítio de ligação para poder ter a resposta. Tá? Então, pode sim haver a competição entre dois fármacos da mesma enzima e, por conta disso, um agente sofrer aí um metabolismo menor do que o outro. Tá? Inibir as enzimas microsomais, né, direto, mexer nas CYPs, você vai diminuir a velocidade de formar metabólitos, tá? Então, o produto final vai demorar para ser formado. A taxa de depuração total, né, de finalizar, né, de degradar tudo, né, de transformar e chegar no metabólito final e excretar lá no fim, por qualquer via que seja, vai diminuir. A meia-vida do composto no plasma vai ficar maior, porque você não tem a enzima para poder ter a reação de metabolização. E por conta disso, você também vai ter uma concentração sérica de droga livre, né, e de composto total também elevado aí no soro, porque você não vai ter justamente o composto que vai fazer essa metabolização. Então, vai fazer absorção e distribuição e vai ficar lá solto, né? Não vai ter aí o composto para poder finalizar, né? Não vai entrar no processo de biotransformação. Tá? Inibidores que são clinicamente importantes, né, para a biotransformação. A gente fala aí da exposição aguda ao etanol, né? A crônica também ela é importante, mas a exposição aguda também vai inibir aquele consumo com os amigos, né? Que está tomando medicamento, fala assim, só por hoje, acho que não vai acontecer nada. Acontece, vai mexer aí com o medicamento. O cloranfenical e alguns outros antibióticos mexem aí, são inibidores. A cimetidina, disulfiram. O disulfiram é um medicamento utilizado aí, inclusive para fazer o desmame das pessoas que têm aí um consumo de etanol crônico, né? E ele dá um efeito rebote gigante. O propoxifeno, meu Deus, que nome capeta. Escrevo, não consigo falar. E o metronidazol também. Tá? São aí os compostos clinicamente, né, conhecidos como inibidores mais importantes que a gente tem. Tá? E aí, ainda falando sobre esses fatores que afetam a biotransformação, a gente volta um pouquinho aí falando dos aspectos genéticos, ambientais e fisiológicos. Nos aspectos genéticos, a gente fala aí dos polimorfismos, né? Que geneticamente vai mexer aí nas oxidações e nas conjugações dos fármacos, tá? Para os fatores ambientais, a gente tem aí o uso concomitante de outras drogas, então outros fármacos ou drogas lícitas e drogas ilícitas, pode ser associado aqui também. A exposição aos poluentes ambientais e também substâncias químicas aí industriais, tá? Também está relacionado com fatores ambientais. Dos fisiológicos, uma doença de base, uma comorbidade, o estado clínico de modo geral, e a idade também aí afeta, que a gente já viu, inclusive, na farmacodinâmica,
que tem aí o viés, né, da senescência que diminui aí a capacidade de ligação dos fármacos com, com as proteínas, né? Quando a gente fala de polimorfismo genético, né, a gente está falando aí das diferenças, né, genéticas das pessoas, né, na capacidade que essas pessoas vão ter em metabolizar um determinado fármaco, né? Vai ser a diferença aí de pessoa para pessoa de como vai reagir nesse processo de metabolização. Existem as pessoas que são consideradas, né, metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos, né? E as diferenças aí que a gente tem é, vão ser, na verdade, na quantidade de droga que vai ser excretada, né, por uma via já pré-determinada, né, polimorficamente já controlada. Então, assim, é o fenótipo de liberação, tá? E esse polimorfismo, como fator de biotransformação, também está associado aí como um traço autossômico recessivo. Então, realmente, aí é um padrão genético. E você tem uma maior aí incidência dos efeitos adversos associados a uma determinada população. Então, aí já tem um perfil traçado para uma determinada população com um determinado fármaco, tá? Então, já tem aí é mais personalizado, né? E aí o que a gente fala é o seguinte, né? Já que a gente falou de polimorfismo, a gente fala um pouco aí de farmacogenética, tá? Existem aí genes que são alvos para a farmacogenética. Então, o transportador aí para distribuição de fenitoína, que é esse transportador aqui, ABCB1, que é o cassete aqui de, de subfamília B número 1, que é acoplado ao ATP, né, dependente de ATP, para ser transportador de fenitoína. O receptor beta-adrenérgico, né, que é um agonista beta-adrenérgico e beta-bloqueadores, tá? Tem alvo metabólico, como a enzima conversora de angiotensina 1, que é para diminuir a excreção de proteínas, né, pela urina no tratamento aí com o inibidor da ECA, né? Tem vários alvos que podem aí ser utilizados para a farmacogenética e também essa farmacogenética ela pode aí auxiliar, por exemplo, para um tratamento que pode estar um pouco mais dificultado, né? Por exemplo, avaliação via material genético do perfil do paciente, do que é aquilo que ele pode responder melhor para um tratamento ou não, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, em tratamentos para depressão, para tratamento de transtorno bipolar, são tratamentos difíceis às vezes. Tem uma depressão, como é uma depressão grave, agora qual que é o nome? Chama distimia, que é uma forma muito grave de depressão. Passam-se anos, às vezes, para conseguir fazer o diagnóstico e para conseguir também fazer o tratamento, implantar um tratamento que dê resposta, né, para o paciente. E às vezes vai passando o tempo com os medicamentos e o paciente não vai se adaptando, né? Os medicamentos normalmente são medicamentos muito fortes. E pode-se optar aí pela farmacogenética também, para você poder avaliar pelo material genético do paciente o que ele pode responder melhor dentro aí dos fármacos que se existem e personalizar, né? O que se chama também aí de medicina personalizada também. Então pode ser aí
uma das opções, né? E já tem testes aí que são feitos que rastreiam, né, o DNA e que você manda aí para as empresas que fazem essa avaliação e elas trazem, por exemplo, se você tem predisposição a alguma intolerância alimentar, se você tem umas coisas que são bestas, né? Assim, né, a pessoa tem risco de desafinar cantando uma música, mas enfim. Né? Mas tem coisas aí que são interessantes que eles trazem aí de informação, que é as intolerâncias, possibilidade de alergia, né? Mapeando o DNA, né? E vira aí para farmacogenética também. E aí a gente chega no quarto passo da farmacocinética, que é justamente eliminar esses compostos, tá? Fazendo então a excreção. E os locais que a gente tem para fazer a excreção, o principal local vão ser os rins, tá? Então, principal aí que a gente vai fazer são os rins. No fígado, né? Pela bile, a bile que vai chegar até as fezes, né, para ajudar a compor as fezes. Alguns medicamentos aí que vão ser eliminados por esse caminho vão ser aí a neomicina, a morfina e os anticoncepcionais. Os pulmões, né, tem aí uma facilidade, né, uma predisposição para fazer a eliminação de anestésicos. As glândulas lacrimais vão aí fazer a excreção da clonidina. As sudoríparas vão fazer as excreções aí de fármacos de baixo peso molecular ou que ainda são mais lipossolúveis, tá? E as glândulas mamárias também aí vão fazer excreção de morfina, cocaína e papaverina, aí que são moléculas de tipos, né, de estrutura mais básicas. Então, quando a gente fala de excreção, a gente está falando então de passagem aí dos fármacos da circulação, então do sangue, para o meio externo. Então, a retirada aí do composto definitivamente aí da circulação para migrar agora para o meio externo. Como que a gente vai fazer então essa eliminação? Né? Na maioria das vezes, as drogas então elas vão ser, né, os fármacos vão ser removidos pela urina de maneira inalterada ou de forma de metabólitos polares pelas vias que a gente já viu. Então, eles vão estar de característica, então, ionizados. Aquilo que for ainda lipofílico, né, apolar, não vai conseguir ser eliminado eficientemente pelos rins, tá? Então, para chegar nos rins, os rins têm bastante água, tem que ser um negócio mais hidrofílico. Aquilo que for mais lipofílico aqui não vai ter muita trela, não. Aquilo que for, então, lipofílico, na maior parte aí dos compostos, né, vai ser convertido aí em compostos mais polares para conseguir chegar na urina para eliminação. A pele e o cabelo não são órgãos aí que você vai considerar muito para o processo de excreção, mas eles são aí considerados como depósito para algumas substâncias. Tanto é, tá, que pele e cabelo podem ser aí utilizados como provas forenses, tá? Principalmente cabelo, que guarda aí memória do uso de drogas. Tá? Então, isso aqui ó, pode ser utilizado como prova forense. E aí tem o trato gastrointestinal, que vem aí eliminando pela bile e pelas fezes. Os pulmões vão eliminar via o ar exalado. A glândula mamária e o suor também participam de vias de excreção. Mas, claro, que vão ser aí em doses muito menores, e aí vai exigir um pouco mais de esforço para poder liberar. Tá? E também, se a gente fizer já aqui o contraponto, que se pensando, né? Vou voltar um aqui para a gente. Então. Se a gente for pensar
na glândula mamária você tem aí a excreção de cocaína, pensando aí numa mãe que está amamentando, será que dá certo? O que vocês acham? Aquelas drogas, então, que são polarizadas, conseguem ser aí excretadas de modo mais eficaz, menos pelos pulmões. As lipossolúveis, né, não conseguem ser eliminadas até que passem pelo processo de metabolização fase 1 e fase 2. Os rins são a principal fonte e as fezes, aqueles fármacos que são ingeridos por via oral, né? Boa parte deles aí não vai ser absorvido ou os metabólitos que são excretados pela bile e não são reabsorvidos pelo trato gastrointestinal, vão ser eliminados pelas fezes. E aí aqui tem o processo de excreção renal, tá? Os produtos do metabolismo de fase 1 e fase 2 são quase sempre eliminados de modo mais rápido do que o composto original, e ele vai envolver esses três processos. E esses três processos vão fazer parte da atividade de vocês. E aqui está um exemplo aqui que já pode ajudar vocês aí com esse processo de excreção renal. Já tem aqui já os caminhos aí. É só vocês desenvolverem melhor os eventos que acontecem aqui. Tá? Para que você possa fazer uma excreção eficaz pela urina, o pH daquilo que você está excretando, ele também tem que ser compatível com o pH da urina. Né? O pH final da urina, ele vai ficar em torno, né, de 4,5 a 8, às vezes de 5 ali a 7,5, mais ou menos. Isso vai variar em relação à própria acidez ou a alcalinidade que essa urina vai ter. É a constituição mesmo do organismo, né? Isso vai variar aí do que vai ser processado, do que vai ser eliminado pela urina. Se a urina ela estiver ácida, né, indica que vai ter uma reabsorção de ácidos fracos, tá? Tem aí os exemplos. E se ela estiver tendendo à alcalinidade, é a indicação que se tem, então, uma reabsorção de base fraca, tá? Os processos, então, né, vão ser decorrentes de ionização da droga, modificação aí da lipossolubilidade, da capacidade de reabsorção no sangue e também via túbulos renais, né, que vão acabar aumentando o processo de depuração pelos rins aí da droga, né? E você vai ter aí uma alteração significativa aí no, na eliminação do fármaco por conta aí da mudança do pH urinário e vai aí influenciar na magnitude e também nessa a persistência dessa alteração que vai ficar esse pH. Tá? Isso vai aí perdurar durante o período de tratamento também. Tá? Então, é normal esse pH variar também.
E aí, por último, não menos importante, a gente tem, então, aqui a excreção biliar, excreção fecal e a excreção aí por outras vias, né? Que não são tão comuns assim de acontecer, mas, né, tem aí os relatos também de apresentarem excreção. Os metabólitos que são formados no fígado acabam aí, por vezes, sendo excretados pelas fezes, mas, de modo geral, a tendência sempre é que ocorra a reabsorção e a excreção ainda acontecendo pela urina. Mas, se isso não acontecer, vai ali pela excreção biliar e fecal. Lembra que tem a recirculação ali que a gente conversou, né? E a excreção por outras vias, né? Quando você pensa na concentração, né, das drogas em função ali do local que você tem para quantificar, né? A saliva e o leite materno tem concentrações de drogas ali que são semelhantes ao plasma, tá? O cabelo e a pele, como comentei um pouco antes com vocês, apresenta a importância forense, tá? E os pulmões, né, excreção pulmonar, é importante aí para você fazer a eliminação, né, excreção de gases e também de vapores anestésicos, tá? Então, fechamos farmacocinética no dia de hoje, certo?